E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Biratan Nascimento, e hoje a gente vai iniciar a nossa caminhada com o Docker. Lembrando que todo esse material, essas aulas, elas são feitas com foco exclusivamente na disciplina de implantação de servidores do curso Bacharel em Sistema de Informação do Instituto Federal Campus Votuporanga. E essas aulas não têm a pretensão nenhuma de ser aí o seu guia completo, total, sobre o aprendizado de Docker. Por isso, eu vou deixar na descrição alguns links adicionais para ajudar vocês a se aprofundarem mais no tema. Bora para a aula? Então aqui a gente tem um slide, né, para ajudar a gente nessa introdução ao Docker. Mas então, o que é Docker? Docker nada mais é do que um container. Ah, Bira, beleza. Mas o que é um container? Então, eu peguei uma definiçãozinha aqui que eu achei legalzinha para a gente colocar. Então, container é um agrupamento de uma aplicação com suas dependências que fazem o uso compartilhado do kernel do sistema operacional host, ou seja, né, onde o container está sendo executado. Não, peraí, você falou um monte de termo aí, então, que me confundiu a cabeça. Então, vamos lá, vamos separar essas coisas aí. Container. O que é um container? Então, é um agrupamento de uma aplicação com suas dependências usando o kernel do sistema operacional que já está na própria máquina. Então, eu consigo colocar, por exemplo, um Apache para rodar um servidor web sem que eu tenha que instalar todas as coisas que uma máquina virtual irá precisar. Quem que é, então, o kernel? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele que é responsável por gerenciar todos esses recursos do sistema. E quem que é o host? O host, então, é a máquina aonde a gente vai instalar aquele container, onde a gente vai, entre aspas, né, instalar, mas a gente vai rodar, a gente vai executar aquele container. Beleza? Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, não esquece de mandar aí nos comentários ou mandar nas DMs, né? Seja de qualquer uma das redes sociais que vocês me encontram aí, beleza? É só não ficar com dúvida, manda pra gente sempre que vocês tiverem alguma dificuldade. Comparando um pouquinho o container com a máquina virtual, tá? Um container, ele tem uma similaridade no entendimento, né, dessa divisão de coisas com as máquinas virtuais, porém, a gente tem aí o uso compartilhado de componentes que já existem no sistema operacional da própria máquina, né, do próprio host, que vai deixar tudo isso mais leve, mais simples e mais fácil da gente administrar, gerenciar, enfim, tá? Só para a gente entender, uma máquina virtual, ele emula ou ele virtualiza, né, um novo sistema operacional completo, além de um hardware usando os recursos da máquina física. Tá? Então eu preciso fazer ali aquele isolamento de recursos específicos, tá? Assim como o container também faz, só que a gente tem a grande dificuldade de ter que instalar um novo sistema operacional completo. Quando eu tenho container, eu tenho só esse agrupamento das dependências que a minha aplicação precisa, que já faz o compartilhamento das bibliotecas oferecidas pelo kernel da própria máquina, e isso torna as coisas mais simples e mais leves. Aqui embaixo tem um desenho, né, para as três tecnologias, as três formas da gente rodar sistemas, rodar aplicações, só para a gente fazer um pequeno comparativo. Tá? Se eu for usar o Bare Metal, que é o meu próprio servidor, né, minha máquina física, eu vou ter o hardware, né, comprado lá, eu vou ter o meu sistema operacional rodando em cima desse hardware, e para cada coisa que eu precisar, eu vou ter que instalar as minhas aplicações. Só que eu vou ter o meu hardware todo, com o meu sistema operacional todo, fazendo o gerenciamento de todos os sistemas. Talvez isso
sirva para sua empresa, talvez sirva para você. Quem vai definir isso é você com o seu cliente. O segundo item que a gente tem é a virtualização, onde a gente tem aquela base embaixo igual, né? O hardware, o sistema operacional. Mas aí, uma camada de abstração acima, que a gente tem a VMM, ou o monitor, ou o hypervisor, que é quem faz essa negociação das máquinas virtuais com o teu sistema operacional, né? Com o sistema operacional da sua máquina. Aí existem vários tipos de sistema operacional para isso, tá? A gente pode ver numa outra aula, se vocês acharem interessante, deixa aí nos comentários ou manda para mim na DM que eu falo um pouquinho mais sobre virtualização e essas diferenças. Mas o fato aqui é que acima desse hypervisor, para que a gente possa rodar uma máquina virtual, obrigatoriamente eu preciso instalar um novo sistema operacional com todas as suas dependências e aí instalar cada aplicação em cima desse sistema. E aí eu tenho que gerenciar o hardware, eu tenho que gerenciar o sistema operacional da máquina host, eu tenho que gerenciar o sistema operacional de cada VM, tá? De cada máquina que eu tenho ali. Já no container, eu tenho a base igual, né? Hardware e sistema operacional host, e eu tenho uma outra camada de abstração, assim como o hypervisor, eu tenho a engine que eu tenho ali do meu containerizador, né? Da containerização que eu vou fazer, que no nosso caso aqui é o Docker. Só que em cima dele eu só preciso ter o que é específico da minha aplicação. Então, se eu preciso rodar um servidor web, eu vou rodar ali só um Apache ou só um Nginx, que eu nem preciso instalar ele completamente com todas as dependências do sistema operacional, porque ele vai compartilhar do kernel que o sistema operacional host já tem. Então eu não preciso ter um novo sistema operacional em cima do sistema operacional existente para poder subir a minha aplicação. Eu só preciso do que é necessário para a aplicação rodar. Tá? Então essa é a grande diferença entre os três aí. Lembrando, as nossas aulas são específicas de Docker. Isso não quer dizer que o Docker é melhor ou pior do que o Bare Metal ou a virtualização. Existe um cenário para cada coisa e aí você, enquanto profissional, precisa conseguir analisar isso com seu cliente e oferecer para ele a melhor situação. Aqui a gente vai focar em container, beleza? O que são então imagens? Todo container ele é baseado numa imagem. Se você não tem uma imagem, você não consegue criar um container. Por quê? Lembra que ele é um conjunto de uma aplicação com as suas dependências? Então, alguém, em algum momento, criou aquela base, aquela imagem, aquelas dependências específicas para que rode aquela aplicação específica. Então, se é um servidor web, um Apache. Se é um servidor web que interpreta códigos ali com PHP, com JSP, então vai depender do que você precisava para rodar a tua aplicação e você vai gerar a tua imagem em cima disso. Então a definição de todo container é baseada em uma imagem com serviços ou funcionalidades pré-definidas. Em outras palavras, um container tem somente o que a aplicação precisa para ser executada. Nada mais do que isso. Então, uma imagem Docker, ela contém um código da aplicação e as bibliotecas e as dependências para as configurações necessárias para que ela execute. Então, voltando, o que é um container? É uma instância em execução que usa uma imagem, no nosso caso aqui do Docker, com recursos específicos alocados e o acesso compartilhado ao kernel do nosso host. Beleza? Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre como a gente builda, né? Como a gente gera uma imagem do jeito que a gente quer, ou como a gente usa imagens de terceiro usando o repositório do Docker Hub, tá? Algumas vantagens que a gente tem de usar o Docker, tá? Além do que a gente já comentou, tá? Uma outra vantagem que a gente precisa considerar é o fato de que o container ele consegue fazer isolamento de recursos que são alocados especificamente para ele, tá? Gerenciando ali ou gerando limites e escalonando
com réplicas do mesmo container exatamente igual, baseado na imagem específica da stack que você criou, né? Daquela pilha de aplicação que você criou. Então eu consigo alocar para ele, criar para ele um ambiente isolado do restante da máquina, do restante do sistema operacional. Então, eu crio para ele ali o container, como a imagenzinha está mostrando ali, né? Eu crio esse espaço delimitado para ele, e ele pode crescer ou não, mas também eu posso criar vários iguais a ele, tá? Então, vamos pensar num exemplo aqui. Eu tenho um servidor web rodando uma aplicação. Eu vejo que essa aplicação ela começa a escalar demais o número de acessos, ela começa a ter requisições demais. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma réplica em cima da mesma imagem, né? Criar um ambiente exatamente igual num container novo, e no meio deles ali, né, no acesso, colocar um gerenciador de carga para que ele divida meio a meio, para que metade dos meus clientes vão para uma imagem, vão para um container, na verdade, e a outra metade para outro container, diminuindo então assim a carga, né, o peso em cima daquele serviço. Com tudo isso exatamente igual. Então eu posso ter réplicas de uma mesma estrutura, né, de um mesmo container que divida ali o fluxo. Esse é um exemplo, tá? Então, falando um pouquinho das vantagens, isolamento de recursos, cada container tem seu próprio recurso alocado, garantindo que uma aplicação não interfira em outra aplicação, tá? Então, você tem a rede só para ele, você tem a quantidade de memória, é como se tivesse para ele só aquela memória, e assim por diante. A escalabilidade, então, com a possibilidade de eu criar réplicas da mesma imagem, ou seja, exatamente iguais à primeira, eu consigo escalar isso sob demanda. Eu tenho uma demanda grande, eu escalo, abro mais como se fosse um novo servidor, né? Mais um novo container. E a portabilidade, o fato de eu não me preocupar com a minha infraestrutura, porque a partir do momento que eu crio uma imagem, eu consigo portar, eu consigo levar ela para qualquer infraestrutura, porque ela vai rodar. Ela só precisa ter o que? A engine do Docker, né? A engine ali, a camada de abstração, onde o meu container vai em cima, e aí eu consigo garantir que em qualquer lugar isso funcione, independente da minha infraestrutura, independente de como está ali o meu hardware. Conclusão, então. Docker é uma ferramenta poderosa que permite criar, implantar e gerenciar aplicações de forma eficiente e escalável. Com o Docker, você pode garantir que suas aplicações sejam executadas de forma consistente em qualquer ambiente, independente do sistema operacional ou da infraestrutura. Beleza? Então, o que acontece? Eu posso criar a minha imagem em qualquer lugar e levar ela para qualquer infraestrutura. Eu posso ter ambientes exatamente iguais para fazer o meu ambiente de desenvolvimento, meu ambiente de teste, meu ambiente de homologação, meu ambiente de produção exatamente iguais, porque todos eles foram criados baseados na mesma imagem. Ok? Pessoas, então, basicamente, né, o começo teórico de Docker é esse. Eu acho que isso aborda o máximo de coisas que a gente conseguiu comentar em aula. No próximo vídeo, né, na próxima aula, eu vou trazer para vocês um pouco de prática, onde a gente vai instalar de uma maneira mais simples o Docker, a engine do Docker, tá? A gente não vai trabalhar aqui com Docker Desktop, tá? A engine do Docker que vai funcionar em qualquer sistema Linux que vocês precisarem, tá? Então é um comandinho básico, um comandinho rápido, simples, que a própria empresa fornece com um comando. Você vai instalar em qualquer sistema operacional, salvo no Mint, mas isso é uma outra história para uma outra aula. Beleza? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se você gostou, curte, compartilha. Não esquece de deixar o seu comentário aí. E não esquece que se você tiver com dúvida, entre em contato, deixa no comentário, manda na DM de qualquer uma das redes sociais. Beleza?
Vejo vocês na próxima aula. Até mais e